Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de raciocínio lógico para a banca IDECAM. Eu estou gravando uma sequência de aulas de resolução de questões da banca IDECAM e nessa aula nós vamos trabalhar com o assunto de teoria de conjuntos. Então bora para o nosso conteúdo. Só lembrando pessoal que na descrição dessa aula você vai encontrar o slide dessa aula, quem quiser fazer o download. Eu estou gravando também um curso focado na banca IDECAM. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Na descrição você vai encontrar também o link para fazer o download do resumão de raciocínio lógico e a playlist com todas as aulas que eu estou gravando focadas na banca IDECAM, beleza? E lembrando que o foco dessa aula é resolução de questões, tá? Eu vou deixar na descrição também o link das aulas teóricas sobre conjunto, tá? Que vai ajudar bastante você a entender esse assunto dessa aula, tá bom? Então vamos colocar a mão na massa e resolver a nossa primeira questão. Banca IDECAM, concurso de oficial, Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, concurso realizado em 2022. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Nós temos 3 afirmações e precisamos analisar, avaliar se essas afirmações são verdadeiras, estão corretas ou se estão erradas. Vamos lá, pessoal. A primeira afirmação está falando para a gente que o conjunto vazio ele está contido no conjunto formado pelo zero. E eu já te adianto que essa afirmação aqui é verdadeira, isso daqui está correto, porque sempre o conjunto vazio ele vai estar contido em qualquer outro conjunto, tá, pessoal? Vamos só dar uma pincelada aqui, ó. Esse símbolo aqui representa o conjunto vazio, que é a mesma coisa que essa outra simbologia aqui, tá bom? Conjunto vazio pode ser representado dessas duas formas. E toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, ó, que é o contido, ou esse símbolo aqui, que é o contém, nós estamos falando de uma relação de inclusão. Ou seja, eu estou falando da relação entre um conjunto e um subconjunto. Então, por exemplo, se a gente tem aqui ó, um conjunto A, por exemplo, e dentro do A eu tenho um conjunto B. Eu posso fazer a seguinte relação, eu posso dizer que o B está contido no conjunto A, ou seja, ele está incluído dentro do conjunto A, ou ainda nós podemos dizer que o conjunto A ele contém o conjunto B. Tá? Essa é a relação de inclusão. E um dos possíveis subconjuntos que nós podemos formar é sempre o conjunto vazio. Então essa relação sempre é válida. Sempre o conjunto vazio ele vai ser subconjunto de qualquer conjunto, inclusive ele mesmo. Então o conjunto vazio sempre vai estar contido em qualquer conjunto, portanto esse item está correto. Tá bom? Item número 2, dados dois conjuntos A e B, chama-se de intersecção A e B o conjunto dado por A intersecção com B igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Olha só, essa daqui é exatamente a definição da intersecção. Nós temos aqui ó, o conectivo E. Então, para um elemento pertencer ao conjunto da intersecção entre dois conjuntos, esse elemento ele tem que ser elemento do primeiro conjunto e também do segundo conjunto, beleza? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro a intersecção entre dois conjuntos. Se nós temos aqui, por exemplo, o conjunto A formado pelos elementos 0 e 1 e o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto a A quanto a B simultaneamente. Qual que é o elemento que pertence a A e pertence a B, pessoal? É o elemento número 1. Portanto, o conjunto intersecção vai ser o conjunto formado pelo elemento 1. Conseguimos encontrar o conjunto intersecção do conjunto A e do conjunto B. Então, esse item aqui está correto. Essa frase aqui ó, determina para a gente exatamente a definição de intersecção entre dois conjuntos. E aproveitando o gancho, vamos definir a união entre dois conjuntos. Nós temos aqui ó, A união com B, vai ser o conjunto formado pelos elementos X, tais que X pertence ao primeiro conjunto, que é o A, ou X pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto B. Essa é a definição da união. Tá? Então, se a gente fosse definir a união entre esses dois conjuntos, A união com B vai ser definida pelos elementos que pertencem ao conjunto A
ou ao conjunto B. Então nós vamos juntar, nós vamos agrupar em um único conjunto os elementos desses dois conjuntos, desse conjunto com esse conjunto aqui. Nós vamos juntar esses elementos. Então A união com B vai ser 0, vai ser 1 e vai ser o 2. Só para a gente aproveitar e trabalhar mais informações da nossa questão, beleza? Vamos lá para o item 3, sejam A, B e C conjuntos quaisquer, vale a seguinte propriedade: A intersecção com B união com C igual a A intersecção com B união com A intersecção com C. Galera, nós temos aqui exatamente a aplicação da propriedade distributiva nos conjuntos. Repara que aqui nós podemos fazer o seguinte: eu posso fazer A intersecção e distribuir essa intersecção da seguinte forma: A intersecção com B, que é o que nós temos aqui, união com A intersecção com C. Olha aqui, união com A intersecção com C. Essa é a aplicação da propriedade distributiva aos conjuntos, tá? Então esse item aqui também está verdadeiro, mas supondo que a gente não soubesse que essa é a propriedade distributiva, o que a gente pode fazer, pessoal, na hora da prova? A gente pode pegar um exemplo. Vamos pegar um outro conjunto aqui, ó. Deixa eu jogar essa galera aqui para baixo. Vamos posicionar mais para baixo. E vamos pegar aqui o conjunto C. Vamos formar um outro conjunto, conjunto C. Vamos colocar nesse conjunto dois elementos aqui, por exemplo, o 0 e o elemento 2, tá? Pode ser qualquer conjunto, tá, pessoal? Essa propriedade vai ser válida para qualquer conjunto. Então vamos resolver essa expressão aqui, ó. Primeiro nós temos aqui, ó, B união com C. Quem que é B união com C? Eu vou unir esse conjunto com esse conjunto. Então o elemento da união vai ser os elementos que pertencem a B ou a C. Ou seja, galera, vai ser os elementos, o 0 que pertence ao C, o 1 que pertence ao B, o 2 que pertence ao C e ao B. Esse daqui é o B união com C, tá? Aí nós temos que fazer a intersecção desse conjunto com o conjunto A. Mas quem que é o A? O A é esse conjunto aqui, o conjunto formado pelo 0 e pelo 1. Então vamos colocar aqui, conjunto formado pelo 0 e pelo 1. E agora nós temos que fazer a intersecção desses dois conjuntos. O que é a intersecção? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto a outro. Galera, quais elementos aqui, ó, pertencem tanto a esse primeiro conjunto quanto a esse segundo conjunto? É o elemento 0 e o elemento 1, né? E esse cara aqui, ó, eles pertencem aos dois conjuntos simultaneamente, portanto a intersecção vai ser o conjunto formado pelo 0 e pelo 1. Agora vamos trabalhar o segundo lado dessa igualdade. Nós temos aqui, ó, A intersecção com B. Quem que é a intersecção com B? Nós já encontramos aqui, né? Ó. É o conjunto formado pelo elemento 1. Então aqui, conjunto do elemento 1, união, essa união aqui. Agora vamos encontrar A intersecção com C. Quem que é A intersecção com C? Eu tenho que olhar nesse conjunto quais elementos que pertencem simultaneamente a esse outro conjunto. Nós temos o 0, né, que pertence a A e também pertence a C. Portanto, A intersecção com C vai ser o conjunto formado pelo 0. Beleza? E fazendo a união desse conjunto com esse conjunto, nós vamos juntar esses elementos em um único conjunto, que vai ser o seguinte conjunto, formado pelo 0 e pelo 1. E nós verificamos que isso daqui, de fato, é igual a isso daqui. Portanto, essa nossa afirmação realmente é verdadeira. Beleza? Demonstramos aí através de exemplos. E agora a gente consegue encontrar o nosso gabarito, né? Todas as afirmações estão corretas. Nós trabalhamos nessa questão a relação de inclusão entre conjunto e subconjunto e trabalhamos a definição formal de união e a definição formal de intersecção. Beleza? Com uma única questão, conseguimos trabalhar diversos assuntos dentro de conjuntos. Próxima questão. Se esse vídeo está te ajudando, pessoal, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse, o link do curso que eu estou gravando de raciocínio lógico para Banco Idecam vai estar aí na descrição, beleza? Vamos lá, questão de número 2, Banco Idecam, concurso realizado em 2021. Sejam dois conjuntos, A e B, diferente de vazio, e A está contido em B. Então, pode-se afirmar que... Vamos lá, galera.
A questão falou para a gente que nós temos dois conjuntos, o conjunto A, vamos colocar aqui de caneta, o conjunto A e o conjunto B, que são conjuntos diferentes de vazio. Se eles são diferentes de vazio, eles possuem algum elemento, tá? E o que nós sabemos da relação entre A e B é que o A está contido em B, ou seja, que o A ele está incluído em B. Ou, de outra forma, que o A ele é um subconjunto do B. Se o A é um subconjunto do B, pessoal, todos os elementos de A, eles também pertencem a B. Então, se nós formos escolher aqui um conjunto aleatório, eu vou escolher aqui, por exemplo, o conjunto do A, vai ser o conjunto formado pelo elemento 1, tá? Pode ser qualquer conjunto, tá, galera? É só para a gente poder trabalhar para analisar essas alternativas. O conjunto B, eu sei que ele contém o conjunto A, porque o A está contido em B. Então, todos os elementos de A, eles também têm que ser elemento de B. Então, o B vai poder ser, por exemplo, o conjunto formado pelo 0 e pelo 1, beleza? Então, nós temos aí dois conjuntos aleatórios que satisfazem a condição da questão. O A está contido em B e os dois conjuntos é diferente de conjunto vazio, beleza? Então vamos lá. Agora a gente pode analisar as alternativas. A alternativa A está falando para a gente que o conjunto da intersecção entre A e B é igual ao conjunto B. Vamos ver. O A intersecção com B, galera, vai resultar no conjunto cujos elementos pertencem a A e pertencem a B simultaneamente. Qual elemento que pertence a A e também pertence a B? É o elemento 1, né? É o 1. Então, A intersecção com B é o conjunto formado pelo 1, que é idêntico ao conjunto A. Portanto, isso daqui não é igual a B. Então, a alternativa A está equivocada, está errada, vai embora. Letra B, A união com B igual a A. Vamos lá. Quem que é A união com B? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, eu vou começar aqui com os elementos de B, que é o 0. Depois nós vamos para o 1, que pertence a A e também pertence a B. Então, A união com B é o conjunto formado pelo 0 e pelo 1, e nós verificamos que esse conjunto é idêntico ao conjunto B, igual ao conjunto B. E a alternativa falou que é igual ao conjunto A, portanto, vai embora também a alternativa B. Agora, na alternativa C, nós temos aqui ó, o complementar do A e o complementar do B. Para trabalhar com complementar, pessoal, nós temos que definir um terceiro conjunto, que é o que nós chamamos de conjunto universo, tá? Então, além do A e além do B, eu posso definir um conjunto aleatório, universo, contendo os seguintes elementos. No conjunto universo, pessoal, necessariamente vai ter que estar incluído os demais conjuntos. Então, todos esses conjuntos aqui, ó, eles têm que estar contidos no conjunto universo. Se eles têm que estar contidos no conjunto universo, necessariamente no conjunto universo, nós temos que ter os elementos desses dois conjuntos, ou seja, eu tenho que ter o elemento 0 e tenho que ter o 1. E posso ter outros elementos, né? Então vamos formar um conjunto aleatório, formado pelo 0, pelo 1 e pelo 2, tá? Poderia ser algum outro, tá, pessoal? O que a gente precisa necessariamente é que tenha o 0 e tenha o 1, tá? Agora, com o conjunto universo, nós podemos trabalhar com o conjunto complementar. Galera, o que é o conjunto complementar de A? Vamos lá. Conjunto complementar de A em relação ao conjunto universo vai ser o conjunto que complementa o conjunto A em relação ao conjunto universo. Ou seja, galera, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, que eu ainda não sei qual que é, e unir, juntar com o conjunto A, eu vou conseguir encontrar o conjunto universo. Então ele vai complementar o conjunto A em relação ao conjunto universo. Nós percebemos que o conjunto A possui o elemento 1 e o conjunto universo possui o elemento 0, 1 e 2. Então, quais elementos do conjunto U complementam o conjunto A? Vai ser o 0 e o 2, porque esses elementos aqui ó, é o que faltam do A para o A ser exatamente igual a U. Então, eu vou ter aqui o 0 e o 2. Tá? Então repara que se a gente pegar esse conjunto aqui ó, e unir com esse conjunto, nós vamos conseguir obter o conjunto universo. Então, esse conjunto nós falamos
nós chamamos ele de complementar de A em relação ao conjunto universo, tá? Uma outra forma que a gente pode calcular o complementar, pessoal, sem precisar quebrar a cabeça, é o seguinte, é só fazer o seguinte, ó. Vamos escrever aqui embaixo que acho que vai ficar melhor. O complementar de A, ele pode ser expresso como a diferença do conjunto universo e do conjunto A, tá? E aí nós vamos trabalhar com outra operação, que é a operação da diferença entre conjuntos. Como que nós fazemos a diferença entre dois conjuntos? Eu preciso fazer a diferença entre o conjunto universo e o conjunto A. A diferença desses dois conjuntos é realizada da seguinte forma. Eu vou pegar dentro desse conjunto aqui e tirar os elementos que pertencem a esse conjunto, que no nosso caso é o 1. Então eu excluindo esse cara daqui, ó, vai sobrar quem, galera? Vai sobrar exatamente o 0 e o 2, beleza? Que é o que nós tínhamos encontrado aqui, tá? Estou te mostrando duas formas da gente encontrar o complementar, tá? Pela definição do complementar ou pela diferença entre dois conjuntos. Então, nós encontramos o complementar de A, vamos encontrar quem que é o complementar de B. Complementar de B. Coloquei A aqui, vamos colocar o B. Complementar de B, vamos fazer direto pela diferença entre conjuntos, vai ser o universo, o conjunto universo, menos o conjunto B, tá? Vai ser o que, galera? Eu vou pegar dentro do conjunto universo, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Então nós vamos pegar o conjunto universo e excluir os elementos do conjunto B. O resultado vai ser o U menos B, beleza? O conjunto B possui os elementos 0 e 1, então eu excluindo o 0 daqui e o 1, eu vou ficar só com qual elemento? Só com o 2, né? Então o U menos B vai ser o conjunto formado pelo 2. Beleza, pessoal? Então nós temos aí o complementar de A e o complementar de B. E a alternativa C está falando que o complementar de A está contido no complementar de B. Olha só, se esse conjunto aqui estivesse contido nesse conjunto aqui, todos os elementos desse conjunto deveriam pertencer a esse conjunto. O que não é o caso, né? Nós percebemos aqui, ó, que o 2 realmente pertence, porém o 0 pertence a esse conjunto e não pertence a esse conjunto. Então, eu não posso dizer que o complementar de A está contido no complementar de B. Então, isso daqui, esse item está errado. Aqui, na realidade, o complementar de A não está contido no complementar de B, tá? Portanto, esse item aqui está errado. O que nós poderíamos dizer, pessoal, é o contrário, né? É que o complementar de B, esse cara aqui, ó, ele está contido nesse cara aqui. Ele é um subconjunto desse. Então, eu poderia dizer que o complementar de B está contido no complementar de A, certo? Porque todos os elementos desse conjunto pertencem a esse conjunto, tá bom? Muito bem, trabalhamos aí a ideia de complementar, da diferença de conjuntos, e agora vamos analisar a letra D, que está trazendo mais uma vez a diferença e a união entre conjuntos. Ela está falando que A união com B menos A vai ser igual ao conjunto B. Vamos verificar. Quem que é o conjunto B menos A, galera? Vamos colocar aqui, ó. Quem que é o B menos A? B menos A, eu vou pegar os elementos do conjunto B e excluir os elementos do conjunto A dentro do conjunto B. Quais são os elementos do conjunto A? É o elemento 1, então eu tiro esse cara daqui, vai sobrar quem? Vai sobrar só o 0, né? Então, o B menos A vai ser o conjunto formado pelo elemento 0, tá? E aí nós precisamos fazer a união desse conjunto com o conjunto A. E quem que é o conjunto A? É esse cara aqui, ó. Então vamos colocar lá o conjunto formado pelo 1, unido com o conjunto formado pelo 0. O resultado dessa união aqui vai ser o que, galera? É só juntar esses dois elementos em um único conjunto. Vai ser o conjunto formado pelo 0 e 1, ou 1 e 0, né? A ordem não importa. E nós verificamos que esse conjunto aqui, ele é exatamente igual a esse conjunto aqui, o conjunto B. Então, essa igualdade aqui, ó, é uma igualdade válida, portanto, é o nosso gabarito, está correto, letra D. Beleza? Conseguimos trabalhar com a diferença de conjuntos, o complementar de conjuntos, união, intersecção. Pessoal, para não ficar dúvida, eu escolhi o conjunto A, formado por esse elemento aqui,
mas eu poderia escolher qualquer outro conjunto, desde que não fosse um conjunto vazio, tá? Assim como o conjunto B. Desde que o conjunto B não fosse um conjunto vazio e que eu obedecesse essa condição aqui, ó, que o conjunto A esteja contido no conjunto B, nós poderíamos construir qualquer opção de conjuntos, tá? Então não necessariamente o conjunto A é esse, não necessariamente o conjunto B é esse daqui. Essas daqui são duas possibilidades, beleza? Assim como o conjunto universo também, né? Nós poderíamos ter outras possibilidades aqui, tá? Eu quis trabalhar aqui nessa questão com números. Nós poderíamos ter trabalhado também através de diagramas, mas resolvendo através dos números, eu acredito que a gente consegue aproveitar mais informações da nossa questão, beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 3, Banca IDECAM, concurso realizado em 2022. Em uma escola, os estudantes devem praticar um esporte que pode ser futebol ou basquete. Se quiserem, poderão praticar as duas modalidades. Sabendo que 200 alunos praticam basquete, 130 alunos praticam futebol, o total de alunos da escola é 270, determine a quantidade de alunos que pratica somente futebol. Vamos lá, galera. Essa questão aqui, ó, envolve o assunto de conjunto, porém ela traz quantidades de elementos dos conjuntos. Nós podemos identificar aqui, ó, dois conjuntos. O conjunto dos estudantes que praticam futebol e os estudantes que praticam basquete, certo? Então vamos desenhar a nossa situação. Nós temos aqui uma escola, certo? Eu vou representar aqui o conjunto universo. Eu vou chamar esse conjunto de U, que é a quantidade de alunos que nós temos dentro da escola, que é 270. E dentro dessa escola nós temos dois conjuntos. O conjunto dos alunos que praticam futebol, que eu vou chamar de F. Eu vou representar através de um círculo. E o conjunto dos alunos que praticam o basquete, que eu vou chamar de B, tá? Que vai ser esse nosso círculo azul, ok? Nós observamos que esses dois círculos, eles se tocaram, né? Eles tiveram uma conexão, porque a questão falou que os alunos poderão praticar as duas modalidades, tá? Então essa região aqui, ó, dentro dos dois círculos, é o que nós chamamos da região da intersecção. São os alunos que praticam simultaneamente o futebol e o basquete. Vamos lá, galera. Nós sabemos que 200 alunos praticam basquete e 130 praticam futebol. Então, dentro desse círculo azul, nós temos 200 elementos e dentro do círculo vermelho, nós temos 130 elementos, tá? E fora desse círculo, nessa região aqui, nós não temos elementos. Então, eu vou colocar 0 elementos, porque a questão falou que os estudantes devem praticar um esporte que pode ser futebol ou basquete. Ou seja, não existe a possibilidade de algum estudante não praticar nenhum dos esportes. Então aqui nessa região nós não vamos ter elementos, tá? Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês as regiões desse nosso diagrama para a gente entender com calma e aproveitar bem essa nossa questão, ó. Vamos lá. Nós temos aqui dentro desse círculo vermelho os alunos que praticam futebol, ok? Dentro do círculo azul nós temos os alunos que praticam basquete. E nessa região aqui, nós vamos ter os alunos que praticam os dois esportes simultaneamente, tá? E nessa região aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ter os alunos que praticam somente futebol. E nessa outra região aqui, vai ser os alunos que praticam somente basquetebol, tá bom? A região da intersecção, que é essa daqui, nós não sabemos quantos alunos possuem, quantos elementos possuem. Se eu não sei, eu chamo de X, tá? Então nós vamos ter a quantidade de X alunos que praticam os dois esportes simultaneamente. Se aqui nós já temos X, e eu sei que a quantidade de alunos que praticam futebol é 130, eu pergunto para vocês, quantos alunos praticam somente futebol? É só fazer 130 alunos que praticam futebol, menos a quantidade de alunos que praticam futebol e basquete, ou seja, menos X. Então aqui nessa área, que representa os alunos que praticam somente futebol, vai ser 130 menos X, tá? E quantos alunos, galera,
vão praticar somente basquete. Vai ser a quantidade dos alunos que praticam basquete, que é 200, menos a quantidade dos alunos que praticam basquete e futebol simultaneamente. E com isso nós conseguimos montar uma equaçãozinha da seguinte forma: se eu somar a quantidade dos alunos que praticam somente futebol, mais a quantidade dos alunos que praticam somente basquete, mais a quantidade dos alunos que praticam futebol e basquete, mais a quantidade dos alunos que não praticam nenhum esporte, que é 0, esse total tem que necessariamente ser igual ao total de alunos da escola. Ou seja, vamos colocar no papel isso que a gente falou. Eu vou somar 130 menos x, mais 200, menos x, mais o 0. Isso daqui tem que ser igual a 270, beleza? Se eu tenho mais x com menos x, um cancela o outro. Então vai ficar 130 mais 200, nós vamos ter quantos? Vai dar 330, né? 330. Sobrou aqui menos x, o 0 eu nem preciso colocar, igual a 270. Nós podemos fazer o seguinte, ó, passar o menos x para o outro lado, ele vai ficar positivo, e o 270 para o outro lado, ele fica negativo. Então vai ficar assim, 330 menos 270 igual a x. 330 menos 270 vai dar quanto? Vai dar 60. Então encontramos que o valor de x é igual a 60. Beleza? O que é o x mesmo? É a quantidade de alunos que praticam os dois esportes simultaneamente. Então aqui nessa região nós temos 60 alunos. Então a quantidade dos alunos que somente praticam futebol vai ser 130 menos x. Como o x é 60, 130 menos 60 vai ficar 70, né? 70 alunos, que é o que a questão quer saber, né? A quantidade de alunos que praticam somente futebol, nosso gabarito letra A, tá? Só para a gente completar a nossa questão, a quantidade dos alunos que praticam somente futebol é só fazer 200 menos 60, que vai dar 140, né? E para a gente tirar a prova real, se eu somar 140 mais 60 vai dar 200, mais 70, 270, que é a quantidade de alunos que nós temos na escola. Beleza? Questão resolvida, vamos para a próxima, vamos lá, questão de número 4, Instituto IDECAM. No primeiro período do curso de licenciatura em matemática de um instituto federal, tivemos 120 alunos ingressantes. Então esse daqui é o total de alunos. 100 deles matricularam-se em pré-cálculo e 50 em geometria básica. Sabendo que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória, a quantidade de alunos ingressantes que se matriculou nas duas disciplinas foi igual a... Vamos lá, questão semelhante à anterior, nós vamos representar essa questão através de diagramas. Eu tenho aqui um conjunto, universo, que é a quantidade de alunos desse curso, que é a licenciatura em matemática. Então nós vamos ter 120 alunos ingressantes, e desses alunos nós vamos ter uma quantidade que se matriculou no curso de pré-cálculo, que eu vou chamar de P, e uma quantidade de alunos que se matriculou em geometria básica, que eu vou chamar de G, certo? A questão fala para a gente que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória. Quando ela fala isso para a gente, ela está querendo dizer que não existe alunos nessa região aqui, que é a região que representa os alunos que não estariam matriculados em nenhuma dessas disciplinas. Então aqui nós temos 0 elementos. Nós sabemos que 100 alunos se matricularam em pré-cálculo, então aqui, nesse círculo vermelho, nós temos 100 alunos, 100 elementos, e em geometria nós temos 50, então aqui, 50. A quantidade de elementos da intersecção nós não sabemos, nós chamamos de x, e como que nós vamos calcular a quantidade de elementos que nós temos aqui? Que são os alunos que só se matricularam em pré-cálculo, galera. É só fazer a quantidade de alunos que se matricularam em pré-cálculo, que é 100, menos a quantidade de alunos que se matricularam nos dois cursos, que é pré-cálculo e geometria. Então nós vamos ter 100 menos x. No outro conjunto, o mesmo raciocínio. Qual que é a quantidade de alunos que se matricularam somente em geometria? Eu vou pegar a quantidade de alunos que se matricularam em geometria, que é 50, e excluir, ou seja, menos a quantidade de alunos que se matricularam nos dois cursos, que é o x, 50 menos x. Se nós somarmos essa quantidade mais essa, tem que ser igual à quantidade de alunos total,
né? Eu nem falei do zero aqui, né? Mas a gente pode somar o zero aí só para cumprir a tabela, tá? Então vai ficar assim, ó, 100 menos x, que é a quantidade de alunos que só se matricularam em pré-cálculo, mais o x, que é a quantidade de alunos que se matricularam nos 2 cursos, mais 50 menos x, que é a quantidade de alunos que se matricularam somente em geometria. E isso daqui tem que ser igual à quantidade de alunos ingressantes nesse curso. Vamos resolver essa equaçãozinha, menos x mais x vai ficar zero, 100 mais 50 vai dar 150, então nós vamos ter 150 menos o x igual a 120. Vamos jogar o x para o outro lado, ele vai ficar positivo, e o 120 para o outro lado ele vai ficar negativo. Nós vamos ter 150 menos 120 igual a x. 150 menos 120, nós vamos encontrar o valor de 30. Então, x igual a 30. Beleza? Encontramos aqui o que a questão quer saber, né, pessoal? Ela quer saber a quantidade que se matriculou exatamente nas 2 disciplinas, ou seja, gabarito letra B, 30 alunos, tá? A questão está resolvida, mas vamos só aproveitar aqui, ó, e complementar as informações dos valores que nós não temos. Nós sabemos que o x vale 30, então aqui é 30. A quantidade de alunos que se matriculou somente pré-cálculo é 100 menos o x, como o x vale 30, então é 100 menos 30 é 70. Em geometria, 50 menos 30 vai dar 20. Beleza? Se a gente somar 70 mais 30 é 100, mais 20, 120, que é a quantidade total de alunos, tá ok. Portanto, gabarito confirmado, letra B. E com isso nós resolvemos 4 questões da banca IDECAM envolvendo o assunto de conjuntos. Você vê que com 4 questões nós conseguimos trabalhar os diversos assuntos dentro da teoria de conjuntos. O cálculo da quantidade de elementos dos conjuntos, nós trabalhamos união, intersecção, diferença de conjuntos, complementar. Nós trabalhamos também a relação de inclusão, que é o contido e o contém. Enfim, galera, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse no meu curso, na descrição você vai encontrar o link. E para continuar comigo nessa sequência de vídeos focados no Instituto IDECAM, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.